Olá, começando mais uma opinião pela TV Cidade. Tudo bem, Veloso? Tudo bem, querido telespectador. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e mais um prazer maior ainda por estar com a Rose Gaspar, que atendeu gentilmente o nosso convite. Obrigado. Hoje a nossa entrevistada aqui será a Rose Gaspar, vai falar de tudo aqui sobre reforma de mercado, terceirização, que dá uma confusão em Brasília, educação, transposição, eleições 2016. Rose, tudo bem com você? Pelo jeito o programa vai ter 2 horas. Vai ter 2 horas hoje. 2 horas. Obrigado, Clemente. Obrigado, Veloso. Veloso foi nosso colega de trabalho na Câmara durante tantos anos. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui na TV Cidade para falar um pouco com o Jacareí, um pouco sobre o Legislativo e conversar com vocês dois, grandes amigos. A gente começa aqui, Rose, sempre numa boa, sem, né? Sim, estresse, só para... Só o começo. Aí acaba o programa. Depois acaba, né? Vamos falar aqui sobre o seu trabalho sobre as academias ao ar livre, né? São muitos bairros hoje que têm academias ao ar livre e tudo isso foi trabalho seu, né, Rose? Acho que ninguém sabe disso, mas também tem o seu aqui para a cidade, né? Como vereadora. Aliás, está no 4º mandato seu já, né? Isso, eu estou no 4º mandato e é muito legal falar das academias ao ar livre, porque assim, primeiro nós conseguimos 11 academias ao ar livre, que foi emendas do então deputado federal Gilmar Tato, que hoje é secretário de transporte do Haddad na cidade de São Paulo, mas o Gilmar era o meu deputado federal e consegui com ele então uma verba de R$300 mil e nós conseguimos então implantar 11 academias na cidade de Jacareí, em diversos bairros. Foi no Altos de Santana, Jardim Paraíso, Jardim Santo Antônio da Boa Vista, que vai ser colocado agora, Imperial. Então, em diversos locais da cidade. Parque Brasil tem também? Parque Brasil tem também. Altos de Santana, né, eu já falei. Enfim, são 11 locais. E agora, na legislatura passada, quando tinha o vereador Marino, o Alex, o Laudelino, nós fizemos uma solicitação para o então deputado federal Carlinhos Almeida e ele atendeu também com uma verba que deu a possibilidade da prefeitura implementar mais 7 academias. Então, o total de 18 academias. Então, 7 foram do então deputado federal Carlinhos Almeida e 11 do Gilmar. Mas essas academias são instrumentos importantes para a população, para que ela possa se exercitar sem gastar dinheiro, pode estar atuando em comunidade através do exercício, faz bem para a saúde. Viver a natureza. Viver a natureza. E agora chega uma nova demanda, que é muito engraçado isso. As academias foram colocadas, academias ao ar livre. Mas agora o pessoal já faz um outro pedido. Qual é? Cobrir as academias. Porque é verdade, entre 11 e 3 da tarde, o sol está muito quente, as pessoas não conseguem se exercitar embaixo do sol. Mas as academias têm a característica de serem livres mesmo, sem muros e sem cobertura nenhuma. Até porque se colocar cobertura, deixa de ser academia ao ar livre. Né? É verdade. Meio livre. Mas também um trabalho seu muito intenso, a gente se lembra, Rose, foi de levar a mulher para a política. Você fez a mulher na política, mulher cidadã, você sempre incentivava as mulheres à participação política e à participação cidadã. E isso não vem sendo respondido, pelo que a gente vê, com o resultado das mulheres eleitas na Câmara Municipal. Então, nós tivemos aí 2 mulheres, depois uma e agora 2. O que acontece? A mulher não atende ao chamado, os homens não deixam elas deslancharem, o eleitor ainda não se acostumou. Como é que você vê esse quadro? Aproveitando o gancho Veloso aqui, Rose, nesse caso, poderemos ter ano que vem também uma mulher pleiteando uma cadeira no executivo da cidade também. Como é que avalia isso? Você entendeu a mensagem? Entendi. Então tá bom. Entendi a provocação. Na realidade, assim, Veloso e Clemente, a gente tem um trabalho de muitos anos de inserir a mulher dentro da política. Mas também não é um trabalho só da mulher que foi eleita, mas é um trabalho dos partidos. Eu estou no Partido dos Trabalhadores há mais de 30 anos e o meu partido foi o primeiro que discutiu a questão das cotas nas eleições. E hoje, então, nós temos a legislação que não permite que tenha menos de 30% de mulheres ou de homens de um dos sexos na participação como candidatos na política. Um partido não pode apresentar menos que 30%. Quer dizer, só para explicar para o telespectador, se um partido quiser pôr só mulheres, tem que pôr 30% de homens. É isso.
E eu acho que isso é o é o normal, é o correto. Para não haver discriminação. No entanto, nós vivemos numa sociedade ainda machista. E as mulheres, elas não têm, muitas vezes, dentro dos seus partidos, o mesmo apoio que os homens têm. E elas têm tarefas ainda, dupla tarefa, tripla tarefa, então é mais complicado. Mas, com o tempo, a gente pretende que haja um avanço. Infelizmente, nós somos mais de 51% da população brasileira, mas não passamos de 11% na representação dentro do parlamento. Isso é muito triste. Mas avançamos em alguns aspectos. Nós elegemos a presidenta da República no Brasil e a reelegemos. E aí nós não queremos partidarizar, mas eu faço questão de dizer que quando alguém ofende a Dilma da forma como está ofendendo, ofende a participação das mulheres na política. Porque quando o homem é firme, ele é firme, como ele é comprometido, como ele é bom. Quando a mulher é firme, ela deve estar de TPM, tá vendo? Ela é uma grossa. A vida não é assim. Nós, mulheres, sabemos do nosso papel dentro de casa e na sociedade. Cabe à sociedade nos olhar com outros olhos e ser mais sensível à nossa participação, não só no parlamento, mas também no executivo. E acho muito natural uma mulher pleitear. Nós já tivemos candidatas a prefeitas na cidade de Jacareí. Acho importante as mulheres pleitearem a vaga no executivo e acho muito natural que Jacareí possa eleger uma prefeita em 2016. Sem querer ser machista, Rose, mas quando se fala em mulher na política, eu acho que conta no dedo quantas mulheres têm a coragem de levantar uma bandeira que você levanta, de ir para a tribuna, de falar, de criticar, com todo respeito, de partir realmente para o debate com o homem e tal. E isso as mulheres preferem fazer isso em casa mais. Em casa é bastante, viu? Eu que eu diga. E você também, né, Veloso? Mas na política, acho que isso ainda, Rose, as mulheres acho que um pouco se intimidam um pouco. Não que ela não tenha capacidade, eu acho que nem que nem de tempo, mas sim de repente se ver no meio de um mundo machista e complicado, que é a política brasileira. Infelizmente, essa é a realidade. É a minha opinião, claro. Pode ser, mas na realidade nós não nos pautamos só pela participação partidária, ou no parlamento, ou no executivo. Nós, mulheres, fazemos política em todo instante. Somos nós que vamos discutir nas escolas a participação do nosso filho. Como é que está nosso filho dentro das escolas? Somos nós que levamos, na maioria das vezes, hoje tem uma participação muito grande dos homens nesse contexto familiar, mas na maioria das vezes são as mulheres que vão discutir com o médico a saúde do seu filho, que vão pleitear a vaga na saúde, são as mulheres que vão no supermercado e que sabem que o alimento aumentou o preço, qual supermercado está mais barato ou não. Eu não estou dizendo que o homem não faça isso, mas essa é uma responsabilidade que está inserida nas nossas vidas, mas que isso não deixa de ser política. Né? Existe uma prática na política, infelizmente, muito danosa, eu diria, de querer prejudicar o outro candidato. Um candidato é oposto ao outro, tanto faz já eleito ou para ser eleito, eles se opõem, se prejudicam, ofendem, se prejudicam. Me parece que, em relação às mulheres, também existe isso da parte dos homens para as mulheres. Eu vou explicar bem isso aqui. Nós já tivemos uma época aqui em Jacareí que o PT se interessava mais pelo legislativo, não tinha muita chance no executivo, então se interessava mais pelo legislativo. E de repente colocaram uma mulher como candidata, a Judite Alcântara, mas sem esperar muito dela, o próprio PT não esperava. De repente a mulher subiu, quase que ela chega lá. Na eleição seguinte, que seria o natural dela se candidatar, não, puseram um homem como candidato. A Maria Cristina também foi vice-prefeita uma vez, Maria Cristina Machado, não é isso? Sim. E depois, quando ela foi do Marco Aurélio a primeira vez, e depois já na seguinte não foi mais a Maria Cristina, ela poderia ter feito uma sequência. Isso foi coincidência, Rose? É assim mesmo? Existe um boicote, existe um chega para lá? Não. Até porque, deixa-me passar, pelo seu comentário, você percebe que as mulheres que participaram da política partidária em Jacareí eram do PT, né? Outro partido não tinha isso, né? Não.
Não, a Delma se candidatou a prefeita lá atrás. Mas foi um caso completamente atípico, né, da política local, né, Veloso? Mas não era muito... Mas as mulheres têm aumentado a sua participação na política em Jacareí, né? Várias candidatas se despontaram nas últimas eleições para o Legislativo. Na realidade, o PT foi o primeiro partido que discutiu mesmo a participação efetiva das mulheres, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Nós tivemos deputadas fenomenais, né? Luísa Erundina se elegeu a primeira vez pelo PT, foi prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, tivemos a Fontinelli em Fortaleza, prefeita, tivemos a Dilma agora como presidente, a Marta se elegeu senadora, outras senadoras... Thelma Santos, prefeita de Santos, né? Thelma fez uma revolução na cidade de Santos. E olha que a cidade de Santos com o Porto é uma coisa barra pesada. Exatamente, é uma cidade... Ela segurou bem. Exato, é uma cidade também machista, né? A época era, até porque a participação dos homens era muito, muito forte no Porto e em outras áreas também. E a Thelma foi uma excelente prefeita, a Ângela foi prefeita em São José, e você vai em São José dos Campos hoje, você conversa com um funcionário público, ele diz, tenho saudade da Ângela, a Ângela foi uma grande prefeita, no mínimo para os funcionários públicos, e avançou São José dos Campos. E em Jacareí, o que aconteceu foi da política mesmo. A Judite foi a nossa candidata, nós quase chegamos a ganhar a eleição, mas ela saiu do PT antes da outra eleição, né? E foi candidata. Então, ela não foi candidata pelo PT porque saiu do partido. Mas será que ela teve chance de ser? Teria chance? Ela saiu bem antes de discutir a eleição depois para os próximos... Por vontade própria. Por vontade própria. Ela entregou a desfiliação dela para o partido. Óbvio que ela deve ter tido os motivos dela, mas assim, foi uma decisão muito pessoal dela e a avaliação política naquele momento é que ela deveria sair do partido. Em relação a Maria Cristina, houve uma outra composição partidária na cidade. Então, a Maria Cristina, nós saímos em 2000 com o candidato Marco Aurélio, do PT, e a Maria Cristina era candidata a vice também do PT. Houve uma necessidade, partidos aliados fizeram parte da administração do Marco Aurélio, e aí o PT decidiu dar a oportunidade, na época o PPS, para o Davilino, que foi nosso vice-prefeito, e que foi um ótimo. E tal, né? Exatamente. Então, isso foi da política. Em nenhum momento, nenhum preconceito nesses casos colocados. Se não fosse aquela fatalidade que houve com o Davilino, do falecimento dele tão prematuro, hoje ele seria prefeito, né? Porque ele estava muito bem cotado para ser o prefeito de cidade, inclusive vinha com o Marco Aurélio muito bem nas pesquisas de opinião, e o Davilino seria, com certeza, o prefeito. Infelizmente, houve aquele problema, o PT... Em março, abril, teve que decidir um outro candidato e acabou vindo o Hamilton, já que estava também, tinha já uma carreira no partido, na área de primeiro escalão da prefeitura, né, Rosa? É isso, né? Foi exatamente isso que aconteceu. E o Davi era um aliado de primeira hora do Partido dos Trabalhadores. Era uma pessoa de confiança, foi um vice-prefeito importante, foi presidente do SAI. Então, o Davi ajudou a construir também a administração do Marco Aurélio. Era um articulador político. Um grande articulador. E um grande amigo. Né? Tenho saudade dele. Ele me chamava de Sandra Rosa. Porque eu não sei, acho que eu gostava muito da cor rosa, ele me chamava de Sandra Rosa. Será que é por causa do Sandra Rosa, Madalena? Não. Eu acho que era mesmo pela cor rosa. Então, mas foi isso, foi da política mesmo. As articulações, elas aconteceram, houve diversas conversas durante todo esse período, mas o partido agora, nós decidimos no último congresso, no 4º congresso do Partido dos Trabalhadores, que as direções partidárias, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal, elas têm que ser paritárias, 50% de homens, 50% de mulheres. E isso deu ao partido a oportunidade de conhecer melhor as mulheres que são lideranças no partido. E a participação também de jovens e negros. Né? É obrigatório isso. Então, eu acho que é um partido que, na sua estrutura partidária... Você concorda com isso, Rose? Inova. Concordo. De ter que abrir um espaço, está chegando o nosso intervalo aqui, quero chamar isso depois do intervalo, sobre a participação de negros nos partidos, nas escolas, eu acho uma coisa absurda, né? Que é um ser humano, deveria ser respeitado, deveria ter lei para obrigar essas pessoas a participarem. Que coisa isso é um reconhecimento, né? Que há uma barreira para eles. Né? Então a gente fala sobre isso depois do intervalo. Depois do intervalo, porque vou deixar então no ar. Se não é pelo amor, vai pela dor. A gente volta já, não saia daí.
Muito bem, de volta o nosso TV Cidade aqui, nossa opinião pela TV Cidade. Veloso, hoje conosco a vereadora Rose Gaspar falando de tudo aqui hoje, né? Inclusive agora, antes do intervalo, falamos sobre o negro, cotas para negro, para a juventude, uma coisa mais absurda do mundo, né? E, infelizmente, é uma lei que está no Brasil, porque o país é um país preconceituoso, a população é preconceituosa, e só vai na base da lei, infelizmente. Eu não sei se você concorda comigo, Rose, mas eu acho isso uma coisa absurda, mas tem que ter, né? Na realidade, o Veloso, no primeiro bloco, ele disse exatamente isso, que essa lei, ela existe porque existe uma barreira, uma lacuna de direitos que os negros não alcançam mesmo. E a gente tem um débito com os negros desde a época da escravidão, quando eles vieram da África. É um débito que nós temos, que a sociedade tem. E, felizmente, as cotas nas universidades, quando você souber que tem alguma pessoa que está se passando por negro, que não se considera negro, mas para se colocar na universidade se declara negro, você pode também entrar com uma ação, denunciar, mas foram as cotas que abriram oportunidade para muitos negros nas universidades. E profissionais ilibados, bons estudantes, não é a cor da pele, não é a raça, não é a sua religiosidade que forma um caráter de uma pessoa, mas são as oportunidades também. Eu tenho que ter um esforço, mas eu tenho que ter oportunidade. E acho que o nosso governo deu algumas oportunidades. Nos últimos anos, o Brasil tem dado oportunidade para aqueles que não tiveram durante todo esse tempo. Nós estamos numa época de efervescência, de mudança. Eu acredito que as duas partes também são responsáveis. Porque você veja, quando você dá para um segmento da sociedade, você dá uma certa facilidade, ele abusa. E nós temos esse abuso em INSS, pessoas que se fazem de doente para não trabalhar. Quando tinha o salário de desemprego, que agora está mudando as regras, mas quando era o salário de desemprego era, se não me engano, 6 meses. Muita gente arranjava um emprego só que combinava no outro emprego de combinava não pagar. Com o patrão. Com o patrão, para não registrar, até que ele passasse os 6 meses e não perdesse essa regalia. Tem pessoas que se casam com idosos para ficar com a possível pensão alimentícia dele. Enfim, os dois lados. Está havendo a necessidade do equilíbrio, mas só que esse equilíbrio só vem quando você pressiona, quando você cria uma lei barreira como essa, quando você muda a legislação. E o que está acontecendo, não sei se vai dar tempo da gente falar agora, também são com as terceirizadas. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom num outro sentido, que não é o caso agora, a gente vê depois. Aproveita então e fala sobre a terceirização que está bem por dentro aí. Uma lei... Aliás, houve uma manifestação em Brasília, um quebra-quebra danado, né? Impressionante isso, né? Ela, de um lado, vai puxar o salário para mais baixo, vai facilitar o patrão, mas, por outro lado, também vai evitar que muitas terceirizadas recebam dinheiro e não paguem o funcionário terceirizado. É complicada a coisa. Eu acho que quando alguém faz uma lei, o legislativo faz, o executivo manda uma lei, ele está mandando no intuito de acertar. O legislador quer acertar. É isso. Mas uma lei é para ser mudada também. Agora, a lei das cotas, eu sou totalmente favorável. Eu acho que existem distorções, mas as distorções são muito pequenas em vista daqueles que tiveram acesso. O benefício é muito maior do que as distorções que existem. Então, eu sou favorável às cotas mesmo, e a lei é para ser mudada, para ser melhorada. Agora, em relação à terceirização, essa PEC que está no Congresso, um absurdo. Na minha opinião, e eu posso opinar, alguns acordos foram feitos aí com esse Congresso que quer votar a qualquer preço a terceirização dos serviços que era só nos serviços no médio serviço e agora quer passar para todos. Então, mas quem ganha com isso? Quem ganha com isso são os grandes empresários. Quem ganha com isso é sempre o patrão, porque você diminui o salário do trabalhador, mas você não aumenta o número de funcionários. Ué? Se você tem um número X de funcionários, você não vai aumentar porque você terceirizou. Então, é uma discussão que o Congresso quer imputar à sociedade, dizendo, vou votar, e pode ter manifestação, pode ter quebra-quebra, mas eu vou votar. Infelizmente, um Congresso conservador, e nós estamos perdendo, ou podemos perder, direitos que nós conquistamos através da CLT e através de lutas que muitos trabalhadores e trabalhadoras travaram durante anos, e, infelizmente, a gente pode perder.
eu mudei muitas vezes de opinião, mas eu nunca mudei de lado. O meu lado sempre será o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso eu quero deixar muito claro. Mas de passagem que hoje a presidente Dilma não tem a maioria no Congresso. E o próprio MDB, que é um partido aliado ao governo do PT, vota contra, né? Impressionante isso, né? E o PT vai lá e manifesta para que a coisa não seja assim. E mesmo assim não é ouvido, né? Então, eu vi uma manifestação muito interessante, porque você tem que ter o contexto histórico também do país. Então, o neto do Leonel Brizola postou isso, né, nas redes sociais, dizendo que, infelizmente, o avô dele deveria estar muito envergonhado do PDT estar favorável à terceirização. Olha só, a gente tem que ter o contexto histórico mesmo, porque o PDT é um partido que foi criado e que avançou muito na CLT. Então, agora fica a discussão para o povo brasileiro. Roseli, vamos falar agora de PT regional. Você coordena o PT regional. O que seria isso? O que você fez para a região? O que você pode falar para o pessoal de casa que está assistindo opinião sobre o seu trabalho aqui como coordenadora do PT na região? Vale do Paraíba, Litoral Norte também, Serra da Mantiqueira. São 39 cidades, né? Isso. Então, na realidade, eu sou uma dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores há muito tempo e essa é a terceira vez que eu fui eleita para coordenar as 39 cidades e as ações partidárias mesmo. Mas eu acabo visitando as prefeituras, tentando organizar os diretórios municipais, as comissões provisórias, acompanhando, principalmente em época de eleição, mais de perto o PT em cada cidade. O trabalho é esse. DDD. DDD foi ela aqui. Foi. Hoje a gente fala. Eu fui a moça do telefone, agora eu sou a senhora do telefone. Parece que agora com a região metropolitana houve uma mudança aí, o pessoal quer que todo o Vale do Paraíba... Sim, mas ela foi a pioneira no São Paulo, Jacareí, Eu me lembro que eu vim e dei uma entrevista aqui na TV Cidade sobre o DDD. Foi uma luta que nós travamos desde 2005 e eu fui, então, em 2005 eu fui secretária de esportes, o Marco Aurélio me convidou para ser secretária de esportes e mesmo na secretaria eu acabei, alguém me perguntou por que nós pagamos DDD entre Jacareí e São José, são tão próximas as cidades, e aí eu fui ver a legislação, fui até a Anatel em Brasília, com o apoio do Gilmar Tato, com o apoio do Suplicy e do Carlinhos, que era o deputado federal, e nós conseguimos, então, acabar com o DDD entre Jacareí e São José dos Campos. O Carlinhos conquistou entre Caçapava e São José, e algumas cidades, Tremembé, Taubaté, e algumas cidades do litoral norte. E aí, naquele momento, eram as cidades conurbadas. Existem diversos itens que você pode acabar com o DDD. Um deles é a conurbação das cidades, ou seja, quando as cidades estão praticamente encontradas, coladas. E era o caso de Jacareí. Tanto que eu tentei entre Jacareí e Santa Branca e nós não conseguimos, porque não há conurbação das duas cidades, não há encontro das duas cidades. E esse encontro tem que existir. E um outro item é a região ser metropolitana. Como nós nos tornamos região metropolitana há 2 anos, o Carlinhos ainda era deputado federal e estive com ele, com o vereador Tchaca de São José e com a vereadora Amélia em Brasília, antes do Carlinhos assumir a prefeitura, já estava eleito prefeito, a prefeitura de São José dos Campos, e a Anatel disse para nós o seguinte, que o conselho só vai se reunir, o conselho da Anatel, que toma essas decisões, no final de 2016. E nós pedimos para a Anatel antecipar essa reunião do Conselho para acabar com o DDD de vez na região. E agora estou marcando, então, com alguns prefeitos das cidades daqui, entre eles o Carlinhos e o Hamilton, com o ministro das Comunicações, o Ricardo Berzoini, que foi meu amigo, tem uma relação boa, fui do grupo partidário, do grupo com ele do PT, então a gente está marcando para ver se a gente consegue terminar com isso. As outras regiões metropolitanas não tem DDD entre uma cidade e outra? Tem? Então, a região metropolitana ela não paga DDD. Todas? Ligações diretas, todas as regiões. Só que o conselho ele se reúne de 5 em 5 anos. Então, ele só vai se reunir no final de 2016. A gente tem que esperar essa reunião. O que nós estamos pedindo? Conselho, antecipe essa reunião para imediatamente ele só tem que validar aquilo que já está na legislação. Antecipe o fim do DDD na região metropolitana do Vale do Paraíba. Antecipe para a gente aqui, ano que vem tem eleição municipal. A Rose Gaspar é candidata a vereadora
ou poderá ser candidato a prefeito. Temos aqui alguns nomes do PT, que é o Hernani Barreto. Aliás, Batista, essa mudança do Hernani é alguma articulação política da nossa representante regional? Como é que funciona isso? Você achou que se ia embora sem... Não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Nós temos 1 minuto ainda, Rose, para falar sobre isso. Olha, nós escolheremos o melhor candidato para continuar avançando politicamente nas políticas públicas para a cidade de Jacareí. O melhor nome será escolhido pelo Partido dos Trabalhadores. Poderá ser o seu? Poderá ser o meu. Claro. Poderá ser o meu. Um político que diz que não quer assumir um compromisso que o partido lhe dá, está na hora de desistir da política. Eu amo participar da política pública de Jacareí, eu gosto da disputa eleitoral, tenho respeito pelos meus adversários, tenho respeito pelos meus companheiros do partido, mas se o partido, lá na frente, disser e souber que o meu nome é o mais viável, eu topo a parada. Agora, eu não serei nenhum obstáculo para a gente reconquistar a prefeitura, continuar na administração da prefeitura. Não serei nenhum obstáculo. Eu tenho juízo, passei dos 50 e estou à disposição do partido e da minha cidade. E não parece para os 50. Rose, obrigado a sua visita à TV Cidade mais uma vez, então, né? Já esteve aqui. Sucesso na sua carreira política. Obrigado por atender o nosso convite aí. Obrigado, Clemente. Muito obrigado, Veloso. Obrigado a todos o pessoal aqui da TV Jacareí, TV Cidade de Jacareí, né? Que eu sempre fui muito bem recebido. Um grande abraço e você que está nos assistindo, sintonize nessa TV que os jornalistas aqui são bons, hein? Muito obrigado, telespectador, e até a próxima semana, se Deus quiser. A gente volta semana que vem com o nosso Opinião. Um abraço, até lá. Obrigado, gente.